bem com vocês? Continuando na série aqui da Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar os passos agora da guerra, tá? Lembrando que a guerra ela começa em 1939 e ela termina em 1945, a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá, tá? Primeiro passo da guerra é a invasão do Japão na Manchúria, na China, em 31, tá? Lembrando que o Japão ele queria mudar a sua estrutura ancestral para uma estrutura mais moderna, é por isso que ele na Primeira Guerra Mundial ele participa, porém lá no Tratado de Versalhes ele não é atendido com a anexação de territórios ali no continente asiático. Ele queria ter uma força, ter um poder, ou seja, o Japão ele sai derrotado na Primeira Guerra Mundial, assim como a Alemanha, mas agora na Segunda Guerra ele vê uma possibilidade. Lembrando que na visão do Hitler o Japão ele não era importante, tá? Ele era uma subclasse, era uma sub-raça dentro da visão nazista, tá? Lembrando isso para vocês, tá? Então, em 35 a Itália invade a Etiópia, tá? A Etiópia fica na África, tá? É um passo estratégico porque a Etiópia é um país importante dentro do processo de navegação de aviões, tá? Ou seja, tinha escala lá para poder ir para a América e até mesmo ir para Europa. Então, quando a Itália dá esse passo em 35, a invasão da Etiópia, a Europa começa a ficar em processos mais tensos, tá? Ou seja, começa a crescer a tensão entre as potências na Europa. Depois, a Alemanha intervém na Guerra Civil da Espanha, tá? Ajudando os generais espanhóis a vencer a guerra, tá? E detalhe, nesse momento Francisco Franco, o general espanhol, ele dá seu apoio aos nazistas, que vão dar um nome para eles de colaboracionistas, ou seja, as pessoas que vão colaborar com o regime nazista dentro do Estado espanhol. Em 36, a Alemanha, a Itália e o Japão assinam um pacto anticomitê, ou seja, é aí que forma o eixo, tá? Dois países europeus e um asiático para poder dar início à guerra. Lembrando que em 1936 a Alemanha tenta, através de processos diplomáticos, juntamente com o chanceler do Reino Unido, Chamberlain, tá, conquistar algumas áreas e consegue, principalmente áreas da Tchecoslováquia, tá? Então vocês vejam só, nesse momento essas três potências elas começam a dar os passos para a guerra. Depois, a Áustria em 38 ela foi anexada ao Terceiro Reich, tá? Lembrando que a Áustria, na visão dos nazistas, eles têm as mesmas perspectivas da população ariana, tá? E o Hitler exige a anexação do corredor polonês, tá? O Dzing, tá? Mas só que aí nesse corredor polonês, lembrando que existe o pacto de não agressão, tá? Ou germânico-soviético, que as duas potências, Stalin na Rússia e Hitler na Alemanha, eles não queriam se enfrentar, até porque o Hitler ele sabia do poderio bélico do Exército Vermelho e não queria enfrentar agora. Tanto é que nesse momento que eles assinam o Tratado de Não Agressão, eles vão tentar dividir o território polonês e eles conseguem. Tanto é que o Hitler vai dar os primeiros passos dentro do processo de invasão, tá? E olha só, aí surgem as fases da guerra. Logo depois que é tratado o Tratado de Não Agressão entre as duas potências, vai surgir a invasão da Polônia, tá? No dia 1º de setembro, que foi logo a causa imediata logo. As potências do centro, que são as potências alemã, a França, a Bélgica e Inglaterra, não esperavam essa invasão, mas porém, olha lá como eu falei anteriormente para vocês, lembre-se do Tratado de Não Agressão. No Tratado de Não Agressão eles vão dividir a Polônia, tá? Então, ou seja, foi a primeira causa. Daqui a pouco eu te vai explicar mais lá na frente como é que aconteceu essa invasão da Polônia. Vem a primeira fase da guerra, né? Que vai de setembro de 39 a julho de 42, marcado pela expansão vitoriosa do Reich, uma expansão rápida, principalmente dentro do território europeu, até porque as potências do centro, a Inglaterra e a França não estavam esperando uma guerra tão rápida, invasões tão rápidas pelos nazistas, tanto é que eles não tiveram nem tempo de contrapor, tá? Aí surgem as famosas guerras relâmpagos ou Blitzkrieg, tá? O que é isso? Um general francês que participou da Primeira Guerra Mundial, Charles de Gaulle,
ele foi preso pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Ele conseguiu invadir as linhas inimigas. Porém, depois, quando acaba a guerra, ele começa a escrever um livro sobre as movimentações das próximas guerras. Ou seja, essas guerras seriam em velocidades extraordinárias, seriam guerras rápidas. Ou seja, eu vou dar o nome de British Brick, Guerra Relâmpago. Tá? E os nazistas se aproveitaram desse livro do Charles de Gaulle para poder fazer toda essa arquitetura. Tá? Porque um dos objetivos da Guerra Relâmpago é pegar as tropas desprevenidas. Tanto é que quando eles invadem a área lá do território ocupado pela França no Tratado de Versalhes, foi muito rápido, que as tropas francesas não tiveram nem reação, não tiveram tempo de pensar numa estratégia. A mesma coisa acontece na Polônia. Como a invasão é à noite, eles não têm tempo de parar a pensar a estratégia. Quando eles vão observar, isso já está pela manhã, não tem mais como eles reverter a situação. Ou seja, a Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago lá foi importante nessa primeira fase de ocupação do território europeu. Tanto é que os aliados não têm tempo de se recuperar. Como eu falei anteriormente, a assinatura do Pacto Germânico Soviético ou Tratado de Não Agressão, tá? Então a gente vai do desenrolar do conflito, como é que se desenvolveu depois do conflito. Tá? De 39 a 41, ocupação de Flanges, que é a Bélgica, dos Países Baixos, que é a Holanda, tá? Ali naquela região de Flanges e Países Baixos. Depois eles vão para o norte da Europa, ocupa a Noruega. Ocupação não, que foi uma aceitação bem rápida. Os noruegueses se viram atentados pelas ideias nazistas. E depois, como forma de retaliação, lá por causa do Tratado de Versalhes, os alemães invadem a França e invadem pesadamente, matando milhões de franceses. Tá? O território francês ficou dividido em dois governos. Os colaboracionistas, tá? Que eles vão dar colaboração aos nazistas, ajudando onde que estão os inimigos, dando localizações, tá? E o outro grupo oposicionista ao nazismo, ou seja, as pessoas que não aceitavam o governo nazista dentro do território francês. Lembrando que quando Hitler invade Paris, os nazistas invadem Paris, Hitler, como ele é amante das artes, ele pede para não destruir nenhuma obra e nem a Torre Eiffel, tá? Porque ele é amante das artes. Olha que interessante. Lembrando que o Hitler ele tentou entrar por 7 vezes na Escola de Arte de Viena e não conseguiu, tá? Ou seja, como ele era amante das artes, ele não queria destruir a capital da França, Paris, tá? Hitler tentou ocupar a Inglaterra, porém esbarra na resistência heróica inglesa. E outra coisa também, como a Inglaterra não fica na Europa Central, é muito mais fácil de se desenvolver proteções, tá? Mas a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, faz um ataque pesado todo dia sobre Londres. Olha só que interessante, nesse momento o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, ele faz uma movimentação importante, tá? A Inglaterra, ela é importante poderio militar na água, naval. Sabe o que ele faz? Ele pega todo o investimento naval e investe na Força Aérea Real. Investe pesadamente no exército ligado à aeronáutica. Ou seja, nesse momento, quando a Inglaterra resiste, vai resistindo, vai surgindo as tropas aéreas e vai começar a combater os nazistas, tá? Então a gente vai continuar aqui no desenrolar do conflito, tá? Em julho de 41, Hitler traiu o Pacto de Não Agressão e marcha sobre a União Soviética. Tanto é que vai ter um conflito bem interessante aqui, tá? Que é a famosa Batalha de Stalingrado, tá? Por que ele invade Stalingrado? Porque hoje Stalingrado chama-se Volgogrado, tá? Era a cidade de Stalin, tá? Que ele deu o nome para ela, uma cidade com pouca industrialização, só que ele invade lá primeiro para poder destruir. E é nesse momento que a população russa começa a reverter. E uma outra situação também, começa a ter um inverno agressivo, né, dentro do território soviético. Lembrando que o Hitler não foi o primeiro cara a tentar invadir a União Soviética, tá? Tentar invadir a União Soviética / Rússia. Napoleão Bonaparte também tentou invadir, só que também perdeu pelo período do inverno. Detalhe, o inverno ele chegou antes.
Uma coisa importante, tá? As tropas alemãs estavam de verde. E nesse momento Stalin ele desloca mais de 1,5 milhão de soldados da Sibéria para a região de Volgogrado ou Stalingrado. E é nesse momento que os alemães começam a perder, porque como eles estão de verde, é um alvo muito fácil na parte branca. O exército vermelho estava todo de branco. Em dezembro de 41, os japoneses atacam de surpresa a base naval de Pearl Harbor nos Estados Unidos. E é nesse momento que os Estados Unidos ele se lança na Segunda Guerra Mundial. Até então os Estados Unidos só estavam mandando suprimentos para a Europa, tá? Só que nesse momento os Estados Unidos se vê ameaçado pelo Japão. Detalhe importante. Nesse momento eram os Estados Unidos que davam bases energéticas e matérias-primas para os japoneses. E é nesse momento que é cortado, tá? Lembrando que esse ataque ele foi no dia 7 de dezembro de 41, tá? A segunda fase da guerra, ela vai de junho de 42 a fevereiro de 43, que foi a marcha de contenção das forças do eixo, o início da contraofensiva dos aliados. É aí que começa o estudo para o dia D, tá? Que é importante. Em 42, os americanos vencem os japoneses na Batalha do Pacífico, tá? Que foi a famosa Batalha de Midway, tá? Em 43, os soviéticos vencem os nazistas em Stalingrado. Terceira fase, tá? Em 43, em março de 43 a setembro de 45, marcha pela derrocada definitiva do eixo, ou seja, vai começar a cair os primeiros, tá? Os primeiros derrotados, tá? Deposição de Mussolini e a rendição incondicional da Itália. Lembrando que Mussolini ele queria fugir para a Espanha para se esconder, porém ele é encontrado e é executado em Milão. Dia D na Normandia. Lembrando que existia uma operação chamada Operação Overlord, tá? Que era códigos Morse falsos para enganar os nazistas, tá? O que dizia lá? Que o ataque da Europa, o Hitler sabia que ia ser atacado pela Europa, só que não sabia por onde. Tanto é que os ingleses e os norte-americanos inventaram um código Morse falso, dizendo que o ataque seria pelo estreito bem mais próximo da Europa, tá? E nesse estreito que fica, eu creio que fica na Irlanda, tá? Ele serviu de base. E detalhe, todos os equipamentos foram para lá, só que equipamentos falsos, tá? Nesse momento Hollywood ajuda, tá? E tanto é que eles montam equipamento lá e as aeronaves nazistas sobrevoam e dão tudinho o aparato por Hitler, só que era uma armadilha para os nazistas. Tanto é que o plano era o dia D pela Normandia, tá? Em 1º de maio de 45, os soviéticos conquistam Berlim e o Terceiro Reich acaba, tá? O Hitler ele se mata porque ele não aguenta. Que foi o nazismo, ele ocupou 5 milhões de quilômetros quadrados de território e ele estava nesse dia aí, dia 1º de maio, apenas 5 quilômetros, o Terceiro Reich. A guerra termina no Oriente com a detonação das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que essas duas bombas os Estados Unidos botam a culpa na União Soviética, tá? Então a gente para por aqui nas consequências da guerra. No próximo vídeo a gente explica mais um pouco.